Um monte. Tá, beleza. Você continua vendo a minha tela? Aqui? Tudo certinho? Sim, tô vendo. Tá. Então, o Parque Rio Negro é um local de recuperação ambiental que possui equipamentos para esporte, lazer e eventos artísticos. Com uma velocidade constante de 2,5 metros por segundo, um frequentador desse parque consegue percorrer toda a extensão dos 1.750 metros de pista de caminhada e corrida em aproximadamente. Então, o que é que ele está falando aqui? Você tem um parque, tal, ele fala que tal para esporte e lazer, com uma velocidade constante, a velocidade ele deixou claro que era constante. Por via de regra, a gente tem aqui que a velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Espaço sobre o tempo. Ele deu a velocidade média, que é constante essa velocidade, 2,5 metros por segundo. Um frequentador desse parque consegue percorrer toda a extensão dos 1.750 metros. Ele te deu aqui o delta S. Esse delta S, 1.750 metros, você consegue achar o delta T, a variação do tempo, que é justamente o que ele pede. Toda a extensão dos 1.750 metros da pista de caminhada e corrida em aproximadamente, o que é aproximadamente? Com a velocidade constante de 2,5 metros por segundo, um frequentador desse parque consegue percorrer toda a extensão da pista de caminhada e corrida em aproximadamente, e aqui você tem a resposta em tempo, é o que ele quer saber. Sempre quando você estiver escrevendo os dados, é importante que você anote o que você quer calcular e coloque uma interrogação aqui, que é o que você vai procurar para achar. Fazendo essa questão, ela é bem tranquila, que você só vai precisar substituir 2,5 metros por segundo, que é a velocidade média, o meu delta S, dividido pelo delta T. O delta S eu já tenho, que são 1.750 metros. Delta T é o que eu quero. Passo para cá o 2,5, 1.750 dividido por 2,5, e eu tenho que o delta T vai ser igual a, só calcular, você vai encontrar 700. Só que esse carinha aqui, ó, ele está em segundo. Detalhe, no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, eu preciso trabalhar com os padrões. Padrão é o que a gente conhece, tá? A não ser que ele fale em outra unidade, você pode transformar, não tem problema nenhum. Mas pense sempre no padrão. Se acostume a trabalhar com padrão. No SI, que é o Sistema Internacional, você já deve ter ouvido falar, tá? Eu acredito que seu professor já tenha mostrado isso para você. No Sistema Internacional de Unidades, o tempo no padrão, ele tem que estar em segundo. Nas fórmulas que eu estiver calculando, ele sempre vai aparecer em segundo. Ou você sempre tem que passar ele para segundo, tá? Essa é a ideia. A distância tem que estar em metro. Olha que interessante. A velocidade, logicamente, vai ser metros por segundo. Você coloca a distância com tempo, velocidade tem que trabalhar em metros por segundo, que fica no padrão. Beleza. Se você perceber, as respostas, todas as respostas estão em minutos. E você achou 700 segundos. Como é que eu sei que eu achei 700 segundos ao invés de minutos? Isso é importante, tá? Pense comigo. Se a velocidade está no padrão, Sofia, e o delta S também está no padrão, que é metro, aqui tem metro, e aqui está metro por segundo, é óbvio que você vai achar seu tempo no padrão também, que é no SI. É isso que eu quero deixar claro para você. Tá tudo no padrão? O tempo vai sair no padrão. Qual é o padrão do tempo? Segundo. Quando eu falo de padrão, eu estou falando em relação ao SI, Sistema Internacional de Unidades, tá? Que é o que o Brasil adota como padrão das unidades. Beleza? Então não confunda isso não. Sendo assim, se eu tenho 700 segundos, posso fazer uma regra de 3. Pô, não sei quantos minutos são, vamos supor. Mas eu sei que 60 segundos vai ser um minuto. Então eu coloco um minuto de um lado e segundos do outro. Faço aqui uma regra de 3. Eu vou ter 60x, que é igual a 700. X vai ser igual a 700 sobre 60. E termina a questão, porque eu vou ter 70 vezes 70 dividido por 6, né? Vou ter aqui os zeros. Você vai encontrar o 11,666 aqui, que dá em minutos, tá? Minutos.
Ó, foi o que eu achei aqui, ó, em minuto. Minuto embaixo de minuto, segundo embaixo de segundo. Só que essa resposta não tem. Mas não tem problema, porque ele deixou claro que ele vai querer a resposta aproximadamente. Aproximando esse valor, nós teríamos aqui 11 minutos e meio, né? Mais próximo para a gente aqui são 11 minutos e meio. Porque 11 minutos e meio é 11,5, tá? Ok? Dúvida para essa questão? Não, entendi. Beleza. Ela não é difícil, tá? Ela realmente não foi difícil, não. É, Vamos passar aqui para a próxima. Essa daqui você saberia fazer? eu quero fazer essa também. Tá. Ó, eu vou fazer de um jeito bem rápido essa questão, que você também pode fazer desse jeito, tá? Não tem problema nenhum. Mas, peraí. Rapidinho. Aqui, ó. Então, a gente tem aqui, considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. Então, aí você já sabe, pô, ele vai trabalhar com MRU, movimento retilíneo uniforme. Só isso. Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Ó, e a aceleração é zero, né? Do A zero não tem aceleração. Pode cortar aqui a aceleração. A velocidade não se altera. Pense comigo, o gráfico está com o espaço variando em relação ao tempo. É óbvio que eu tenho que achar uma reta, não tem para onde fugir. Se o meu movimento é MRU, não tem para onde fugir. Espaço variando conforme o tempo, eu vou ter uma reta no gráfico. Se eu tenho uma reta no gráfico, quer dizer que é uma função do primeiro grau. Não esqueça, sempre que for MRU, ó, você pode calcular sempre a velocidade igual a delta S sobre delta T, e você vai ter essa equaçãozinha aqui que é do sorvete. Ó, S que é igual a sorvete. Esse S aqui, ó, é qualquer lugar do espaço. É o ponto final, pronto. Você quer calcular lá para os 20 metros, vai ser o ponto final, 20 metros. Ponto inicial você pode ver, tá? Você vai poder sempre utilizar esse formato da equação aqui. Inclusive, essa equação aqui ela é chamada de equação horária do movimento uniforme, tá? Equação horária do movimento uniforme. Então, com isso, Sofia, a gente pode fazer algumas substituições. Pare para pensar comigo. Pô, no tempo igual a zero foi meu ponto de partida. Então, esse aqui é o meu ponto inicial. O meu S0 vai ser 3 metros aqui. É só olhar o gráfico. 0 segundos, ele está 3 metros. Ele está no ponto 3 metros. Ó, como se eu partisse daqui, no meu ponto 3 metros, eu começasse a andar a partir daqui. Tá lá a régua, uma régua gigante, pense numa régua gigante embaixo. Esse ponto aqui é o 3 metros, ele começa daqui e vai para frente. Ok. Só que tem lá, você pode pegar o ponto final, tem outro ponto aqui. Ah, dá para perceber que eu tenho outro ponto aqui, ó. Esse ponto aqui para você seria quem? Plano cartesiano. Tá lembrada como escreve? 3 12, não é isso? Aham. Você se lembra disso? Ou seja, 3 é o tempo e 12 é o espaço. Eu posso dizer que esse espaço é final, não tem problema nenhum. Posso dizer que o início é aqui e o fim é aqui. Você pode escolher o início e fim, desde que você tenha as informações deles dois. Agora pense comigo. No espaço inicial, o meu tempo é igual a zero, óbvio. Mas eu poderia também contar a partir daqui, ó. Se eu tivesse, vamos supor, tá? Eu tenho esse ponto aqui. Eu poderia dizer que o meu início é aqui e o fim é aqui também. Teria problema nenhum, tá? Teria problema nenhum. Eu só tenho que jogar as informações na equação de forma correta. Mas enfim, como eu tenho essa informação daqui, eu vou pegar essa. E lá no final, ó, ponto final, o meu espaço são 12 metros. E para eu atingir esse espaço, eu precisei de 3 segundos.
Então eu posso substituir isso na equação. Ó, espaço final são 12, o espaço inicial são 3, mais a velocidade que a gente não sabe quanto é a velocidade média, mas eu sei que aqui o tempo para atingir esse espaço final foi de 3 segundos. Então esse tempo que você coloca aqui, ó, sempre vai ser o tempo que você vai atingir para chegar à velocidade, para chegar ao espaço final, tá? Precisa de 3 segundos para chegar a 12 metros, que é o fim. Esse início aqui ele nunca vai mudar. Não esqueça disso. Então aqui passou o tempo, 4, meu espaço já vai mudar para outro lugar. 5, espaço já vai ser outro. Então só preciso pegar os pontos certos. E com isso você vai ter a velocidade. 12 menos 3, que é igual a 3v. Nesse caso eu vou ter 9, que é igual a 3v. Velocidade é igual a 3 metros por segundo. Não esqueça de colocar as unidades, tá? Importante isso. Qual a unidade de velocidade? Metros por segundo. Como eu sei que aqui vai cair certinho em metros por segundo? Pô, não esqueça. Se você está trabalhando com a distância em metro e o tempo em segundo, a velocidade vai sair no padrão. Bonitinho lá. Metros por segundo. Como eu coloquei lá embaixo. Lá na outra página, na verdade, né? Então, se eu tenho agora a velocidade, o que é que ele pede? O espaço do objeto no instante 10 segundos em metros é. Então, ele pede o espaço, ó, espaço do objeto no instante de 10 segundos. Ele pede isso aqui. Ou seja, eu tenho 10 e o espaço aqui é S. A gente quer saber aqui, o 10 e o espaço vai ser S lá em cima, vai estar lá em cima, pô. Isso aqui não é 5 não, tá? Vou até deixar assim para não parecer 5. Pronto. Mas o que que eu faço para poder encontrar? Se você já tem sua velocidade média, sua velocidade que é constante, eu sei que ele é delta S sobre delta T, basta jogar na fórmula. Basta que eu jogo na fórmula, tá? Ou se não, deixa eu ver aqui, você pode fazer outra coisa também, ó. Você pode pegar a própria equação que você tem, S que é igual a sorvete, e substituir. Pô, agora eu quero o espaço, conforme o tempo, o S0 que a gente tem é quanto? São 3. Ele partiu de 3, tá? A velocidade é fixa, não esqueça, a velocidade constante. Foi o que a gente achou, 3. E o tempo é o que a gente quer, tempo de 10 segundos. Então, com isso aqui, a gente vai ter que o S vai ser 3 mais 30, 33 metros. Dúvida? Eu entendi, mas eu achei difícil. Não, não é difícil, não. Só um momento, peraí. Beleza? Então, 33 metros, tá? 33 metros. Então, aqui, resposta letra C. É importante que você tente fazer jogando nessa. Sempre que ele te der uma reta, com o S em relação ao T, pô, ele deu a reta lá. E eu sei que isso aqui parece com uma função do segundo. Na verdade, é uma função do segundo grau, do primeiro grau, tá? Se eu sei que isso aqui é uma função do primeiro grau, pô, eu posso usar, porque isso aqui é uma reta. Lembrando, S em relação ao tempo, tá? Você quer que eu faça de novo para, se você achar que eu preciso fazer de novo, eu faço aqui, tá? Para Sei. você entender melhor. Oi? Aham. Fazer de novo então. Tentar explicar de um jeito mais direto. Ó, vamos lá. Você se lembra, pô, se ele falou que aqui a gente está trabalhando em um movimento retilíneo uniforme, primeira coisa, vamos lá. Ele falou que está trabalhando em um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, eu já posso utilizar essa equação, independente do que aconteça. Esse carinha aqui, ó, é o meu y do gráfico, que altera conforme o meu x que é t.
tempo. Lembre-se, velocidade é fixa, a velocidade vai ser fixa, e o S0 também vai ser fixo, espaço inicial. É o meu ponto de partida. Meu ponto de partida não fica mudando toda hora. Eu parti de um ponto que vai mudar, vai ser meu fim. Toda hora meu fim vai ficar mudando, né? Porque eu vou continuar andando, vou continuar caminhando aí. Então não esqueça disso. Velocidade fixo, velocidade fixa, S0 fixa. Esse cara muda conforme o tempo vai mudar. E eu sei que isso aqui vai ser justamente o que está mostrando no gráfico. S mudando, ó, conforme meu tempo muda. MRU. Aí o que foi que eu fiz? Pô, dá para identificar onde foi que começou no S para mim? Qual foi o meu ponto de partida? Você concorda comigo aqui que não dá para identificar que são 3 metros? Olha ele aqui. Concorda ou Aham, discorda? E concordo. se eu quiser dizer, pô, se eu quiser dizer, tudo bem que ele não pare aqui, mas se eu quiser, só para fazer a relação, dizer que ele vai parar aqui, ó, não teria problema nenhum também. Só quero fazer uma relação primeiro. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, ó. No instante que ele tiver em 12 metros, ó, chamar de S1. Primeiro ponto aqui. S1 lá, 12 metros. Só que ele vai atingir esses 12 metros em que tempo? Em 3 segundos, não é isso? Sim, Pronto. Então, você tem aqui, ó, as suas coordenadas cartesianas. 3, 12. Eu vou substituir na função. Como você faz em uma função de primeiro grau. Só isso, nada mais. Quando você fizer isso, ó, 12 que é o y, ó, eu falo de y é para lembrar lá da função do primeiro grau, tá? A gente sabe que aqui é o s. O S0, que são 3 mais a velocidade, que eu não sei quanto é, mas é fixa, vezes o tempo, que são 3 segundos. Ó, o início mais a velocidade vezes 3 vai chegar no fim, que são 12 metros. Aí com isso você vai ter 12 menos 3 vezes 3. Aqui vai ficar 9 vezes 3. 9 por 3. Velocidade vai ser quanto? 3 metros por segundo. Uma vez que eu tenho a informação da velocidade, eu agora quero encontrar outro ponto. Eu tenho a velocidade, eu sei que isso aqui é a minha função. A minha função também não vai mudar do MRU que você está trabalhando. Ela vai ser a mesma função aqui, que é a mesma reta que eu estou trabalhando ainda. Ou seja, lá para os 10 segundos, ó, vai passar 4, 5, 6, tal, 10. Ele vai bater lá em cima a minha reta. Eu só preciso encontrar esse valor agora. Então, eu vou ter um S para quando ele atingir 10 segundos. O que é que eu faço com isso? Pô, esse S aqui vai ser o nosso mistério que a gente quer encontrar. O S0 são 3. A gente já sabe que são 3 metros. A velocidade a gente encontrou também que dava 3. E o tempo, lá para os 10 segundos, eu consigo atingir o espaço que eu quero, porque a pergunta é justamente essa. O espaço do objeto no instante t igual a 10 segundos, em metros é. Então, eu substituo 10 segundos na informação, sendo que eu já tenho a velocidade, enquanto o ponto que ele vai parar, ponto de chegada, ponto que você tem aqui como objetivo. E você calcula. Ok? Beleza? agora eu entendi melhor. Ok, vamos lá. Tem mais questões aqui. Na sua prova vai cair MRU e MRUV também, né? Isso, Já deu para perceber que vai ser MRU e MRUV. Sim, mas você falou que ia selecionar algumas questões. Você pode selecionar agora, tá? tá bom, rapidinho. Você ficou na dúvida. A última questão, a 20, posso fazer?
A última questão, 20. Aí, mas já vai ser outro. Esse aqui já é outro assunto já, né? Deixa eu dar uma olhadinha. É outro assunto. A gente vai chegar aqui também. Eu acho que dessas não tem mais problema, não. Não, eu não vou fazer mais dela, não. Vou passar para outro assunto já. Tá bom. Eita, a professora jogou uma dessa aqui para você, foi? Essa 4 aqui do Unicentro? Não, é porque isso aqui é questão de álgebra linear. Tá meio que nível engenharia, sem brincadeira. Não tô zoando, não. Isso aqui tá nível engenharia. Eu sei fazer, tá? Não seria problema, não, mas só achei estranho que você no ensino médio dando É, eu versores, também, eu 10i achei mais um muito j. difícil. Pois é. Mas eu ensino pra você, não tem problema não. Eu vou mostrar como é que faz. Mas eu vou chegar lá, tá? É bem fácil, você vai ver que é besteira, na verdade. É só porque a linguagem mesmo, como eu falei para você, é comum aparecer na engenharia. Ou em álgebra linear ou matemática. Eu tô falando faculdade, língua faculdade mesmo. Mas você vai ver que é bem besteira, tá? Sim, vamos lá, vamos continuar. Ó, só que aí, e quando a velocidade varia, o que é que acontece? O que é que eu posso escrever? Como eu posso escrever aqui as coisas? Antes disso, deixa eu só te mostrar uma questão interessante, que ele pede a velocidade média em uma certa variação de velocidades, que é a questão número 8. É importante essa questão, tá? Porque aqui, ó, você vai perceber que tem uma reta, mas tome cuidado, tá? Não se engane. Isso é uma reta, mas não é MRU. Você poderia me dizer por que, olhando o gráfico, isso aqui não é MRU? Porque a velocidade não é constante. Pronto, eu sei que a velocidade não é constante. Beleza. Dá para perceber, porque aqui, ó, a velocidade muda conforme o tempo, tá vendo? Mas a resposta que eu queria mais que você está certa, você acertou, beleza. Não é MRU porque a velocidade é constante. A velocidade muda conforme o tempo passa, tá certo. Porém, o que eu queria que você dissesse também é que nesse gráfico, apesar de ser uma reta, mas isso aqui, ó, não é o espaço variando com o tempo, é a velocidade mudando com o tempo. Então, toma cuidado com a pegadinha, tá? Eu não posso aqui usar a fórmula de MRU, não posso, porque isso aqui é MRUV, a velocidade varia. Toma cuidado com o que você está olhando no gráfico. Se fosse o espaço variando conforme o tempo, isso aqui fosse uma reta, aí sim seria MRU, que é aquele caso onde aqui seria o Y, aqui seria o X, uma reta função do primeiro grau, que é justamente o que a gente tem no MRU. Dúvida? Pegou essa dica? Não. Então não confunda a escolha Aham. não, tá? Isso é importante. Beleza, vamos lá. Seguindo aqui, você tem a velocidade mudando conforme o tempo, porém eu sei que não é MRU, eu vou trabalhar em MRUV. Mas ele não quer saber se é MRU ou MRUV. Ele só quer que você calcule a velocidade média nessa questão. Ele só quer isso. Então você tem duas formas para fazer, Sofia. Ao longo de uma estrada retilínea, o automóvel trafega durante certo intervalo de tempo, variando sua velocidade. Aí você já sabe que é MRUV. É linearmente em função do tempo, que é justamente o que acontece no movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Ele varia de forma uniforme. Eu vou entrar nesse mérito depois, mas relaxa. No intervalo de tempo compreendido entre 0 e 15 segundos. Então você tem aqui o tempo inicial, 0 segundos, e o tempo final, que vai ser 15 segundos, vamos supor, tá? O tempo pode continuar passando, mas se eu disser que, pô, eu quero pegar essa seção só, 0 a 15 segundos, o 0 vai ser meu início, o 15 vai ser o fim. Ah, mas aí depois, achei minha resposta, eu quero colocar agora 20 segundos como final e 15 como inicial. Tem algum problema? Não, porque vai ser a mesma equação que você vai usar. Vai ser a mesma ideia, não tem problema nenhum. Mas escolha os pontos que você tem as informações. Tranquilo. Então ele fala aqui que nesse intervalo daqui para cá, ele pede para você calcular a velocidade média. Beleza. Olha que interessante. Quando você está em MRUV,
movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Uniformemente variado, você pode matar a questão da velocidade média de uma simples média aritmética entre o início e fim. Só isso, tá? Você pega essa velocidade inicial mais a velocidade final, divide por 2. Só isso. É uma média das velocidades. Média entre o início e fim da velocidade. Eu sei que ela muda, tá? Mas você também pode calcular a velocidade média. O que você não pode fazer nessa questão é usar essa fórmula daqui, ó. Porque isso aqui é para a velocidade que não muda. E seria só MRU. Mas posso calcular a velocidade média em MRUB? Pode, desse jeito. Posso usar essa fórmula? Não. Isso aqui é para MRU. Então, com isso, Sofia, eu não sei se você saberia calcular, você saberia usar, né? Mas aqui já dando a fórmula, acredito que ficou agora bem mais fácil, né? Velocidade média, você pega o início da velocidade, que são 4 metros por segundo, ó. Velocidade está aqui, está em Y. 4 mais o fim, que ele mostrou, tá? Que nesse caso é 24, e divide por 2. Lembrando que eu estou dizendo que o fim é no 24 porque ele falou que era de 0 a 15, detalhe. Ele mencionou que é de 0 a 15 segundos. Então eu peguei o início e o fim, viu? Importante isso. Não escolhi qualquer ponto. Tem que ser os pontos que ele pediu. Dessa vez sim. Dessa vez teria que fazer assim. Então você teria aqui 28 por 2. Seriam 14 metros por segundo. Dúvida? Resposta certa. Não, mas essa fórmula eu posso usar sempre. Não é sempre que tem MRV, né? Ó, essa da velocidade média, velocidade inicial mais a velocidade final, dividido por 2 dentro do tempo que você quer analisar, porque eu preciso saber onde é que é o início e fim, né? A questão tem que dizer, ou você tem que analisar a situação. Perceba que ele foi claro, de 0 a 15. Aí eu posso usar essa Entendi. forma, tá? Zero, pego a velocidade de 0 segundo, no tempo que ele iniciou lá no cronômetro, e pego a velocidade aos 15 segundos. Dividido por 2. Só posso usar essa fórmula em MRUV, tá? Se não for MRUV, você não pode usar essa fórmula. Detalhe. Agora eu vou te passar uma dica master aqui, top. Se não for MRUV, e agora? Porque assim, ó, Sofia, o gráfico poderia estar assim, ó. Ó, isso aqui não é MRUV, tá? Isso aí não é MRUV. Por que isso aqui não é MRUV? Porque a velocidade ele não varia de forma uniforme. Para a velocidade variar de forma uniforme, eu preciso ter uma reta. É uma reta para ele variar de forma uniforme. Perceba que a velocidade muda, mas ele muda linearmente, em forma de uma linha. Ou seja, isso aqui é uniforme. Ele muda de forma uniforme, não de forma bagunçada, aleatória, como está mudando aqui. Isso aqui é um movimento, pode ser retilíneo, mas não é uniformemente variado, porque ele está bagunçamente variado. Você pode pensar assim, dessa forma. É uma bagunça aqui. Se a velocidade mudar assim, e agora, o que é que eu faço? Então tem outro jeito, sacou? É isso que eu quero deixar claro. Então pode pensar assim, parecer isso aqui, ó, ele está mudando de forma bagunçamente variada. Só uma forma de pensar, tá? Você não vai encontrar essa palavra no livro, não. Só para você lembrar. Se ele tivesse bagunçado, como eu poderia calcular? Eu vou fazer dessa questão aqui, ó, porque ela vai servir tanto para bagunça quanto para retinha. Vai servir para os dois, vai ser a mesma coisa. Você vai usar a fórmula de velocidade média. Simples assim. Delta S sobre delta T. Só precisa usar isso. Só isso. Só que assim, ó, a velocidade média, ele vai ser SF menos S0. E o delta T são 15 segundos, porque é de 0 a 15 segundos que a minha questão pediu. Olha que interessante. Só que você não precisa fazer esse SF menos S0. Tá? Não precisa fazer, não. Deixe como é delta S mesmo. O que eu posso dizer aqui para você é que se você calcular a área que está debaixo desse gráfico aqui, ó, que é essa área toda aqui, ó, do trapézio,
Dá para perceber que é um trapézio, né? Consegue perceber que é um trapézio? Ó, Uhum. você calculou o delta S para, ó, para o gráfico de V em função de T, ó, dois pontos, delta S vai ser numericamente igual à área do gráfico. Ou a área abaixo do gráfico. Pronto, área abaixo do gráfico. Vou mostrar como é que faz isso aqui, tá? Porque poderia acontecer uma pegadinha disso aqui, ó. Aí a pegadinha seria o quê? Pô, beleza que é a pegadinha, mas você calcula essa área daqui. Deixa eu só puxar para cá, só para ficar certinho. Aí você calcularia essa área daqui, ó. E é fácil, aqui só seria você, pô, isso aqui é um trapézio, né? Você poderia dividir, ó. Calcular a área disso aqui, depois pegar a área disso aqui, calcular a área desse, área desse, área desse. Você ia calcular o delta S para jogar nessa fórmula e matar a questão. Você calcularia a velocidade média. Vou pegar de lá de cima, ó, desse aqui que já está bem fácil para a gente. Como é que eu calcularia do trapézio, Sofia Grimaldi? Lembra? Não. Lembra que é base maior mais base menor Ah, vezes a sim, altura sim, sim. dividido por 2? Uhum. Quem é a base maior aqui? Nessa aqui não? Ah, mas a É. base tem que estar no chão. Sim, mas você poderia olhar aqui, ó, essa situação. Você poderia inverter o trapézio. Você poderia deixar o trapézio assim, ó. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Eu poderia pensar que isso aqui estaria no chão e aqui estaria na parte de cima. Então a altura seria isso. É só para facilitar, tá? É só para facilitar. Porque realmente, se você tivesse aqui, calculasse isso aqui como base, ó, cadê a outra base? A outra base tem que ficar em cima, se você pega a base embaixo. Então não tem como eu fazer assim, esse cálculo. Então eu só posso fazer como se ele tivesse virado para o outro lado. Base maior, base menor, vezes a altura, que seria isso, dividido por 2. Ah, não quero fazer desse jeito, não. Odiei desse jeito. O que é que você poderia fazer? Ó, você cortaria essa figura, calcularia a área do retângulo e depois calcularia a área do triângulo. Não sei se para você seria mais fácil, tá? Aqui, por exemplo, ó, área do retângulo, quanto seria essa área do retângulo aqui? Você pode dizer? Chamar de área um. Base vezes altura, lembra? Uhum. Que dá 60, tá? E a área do triângulo aqui seria, como é que eu calcularia? Base vezes altura, lembra? 15 base, vezes altura, que é, ó, de 4 a 24, pelo amor de Deus, daqui para cá, ó, dá 20 dividido por 2. A área 2 vai ser, você pode pegar aqui 20 dividido por 2 que dá 10 vezes 15, 150 metros. Pronto. Você vai somar agora os dois, né? Porque estou calculando na área total, que dá 210. Então, você pegaria aqui, ó, a velocidade média é igual a 210 dividido por 15 e mataria a questão. 210 dividido por 15, que dá 14 metros por segundo, que é a velocidade que eu estou calculando. Aí eu acharia a resposta do mesmo jeito. Ah, a de cima é mais fácil. Beleza, é mais fácil porque deu MRUV. Foi bonitinho. O gráfico é uma linha. Ele está variando de forma organizada, de forma linear, estruturada. Se fosse bagunçada, eu teria que fazer como? Desse jeito aqui. Calcularia a área de todo mundo aqui, somaria, jogaria aqui, pegaria o tempo inicial com o tempo final, o intervalo, né? Por exemplo, 0 a 15 segundos, exemplo, 15 segundos. Colocaria aqui e mataria a questão. Ficou na dúvida? Deu para Não. entender certinho? Perfeito. Ó, perceba que a de baixo, ó, ele já traz esse conceito, tá vendo? Ó, ele já traz essa ideia. Você percebe que ele tá organizado. Ah, tá, perdão, eu estava em outra tela. Tinha até esquecido. Você tá vendo essa tela daqui? Ó, perceba que nesse caso aqui, ó, ele já vai organizado e bagunça. Opa, bagunçou. Então o que é que eu vou fazer? Vou ter que usar a área. Não tem pra onde fugir. Vou ter que usar a área.
Aí você calcularia a área desse para calcular o delta S. Eu acho que até o que a questão pede, né? Motociclista partindo do repouso, acelera uniformemente a motocicleta até atingir a velocidade desviada, que é atingida, medida constante de acordo com o gráfico. Deslocamento realizado pela motocicleta no período de tempo em que ela é uniformemente acelerada foi o deslocamento realizado pela motocicleta no período de tempo em que ela é uniformemente acelerada. Ó, o que foi que ele perguntou aqui, Sofia? Não sei se você percebeu. Ele quer saber o delta S, deslocamento realizado pela motocicleta no momento de tempo que ela é, ó, lembre-se que essa palavra aqui, ó, linear, uniformemente acelerada. Ou seja, lembra que a acelerada muda a velocidade? Ele está falando o quê? Que muda a velocidade de forma organizada, de forma linear. Então ele só quer saber, ó, o delta S daqui para cá, ó, daqui para cá. Delta S. Para calcular o delta S é só calcular a área desse triângulo aqui, ó. Lembre-se, pego a área abaixo do gráfico analisado. Seria esse carinha daqui. Deixa eu só escrever. Não vou fazer a questão, não, porque eu percebi que você já entendeu, né? Eu já fiz aqui também um exemplo de questão desse nível. Ó, ele pede o delta S no instante que ele é uniformemente variado. Então, daqui para cá. Ela só muda daqui para cá. Perceba que eu peguei o gráfico da velocidade em relação ao tempo. Velocidade mudando de forma linear conforme o tempo. Então, que ela muda, daqui para cá ela não muda mais. Ela continua fixa. Ela vai se fixa daqui para cá. Então, eu só tenho que pegar o delta S daqui para cá, que vai ser a área de um triângulo. Dúvida? Lembre-se, tá Não. vazio aqui, ó. Eu quero desse até esse aqui. Você já fecha o triângulo. Você faz uma linha aqui, ó. Pô, quero daqui até aqui. Abaixo do gráfico é essa aqui. Cuidado para não pegar de cima. Pronto. Aí seria como aqui essa fórmula aqui. Lembra? Delta S é igual a área. Numericamente igual a área. Você tem, embaixo do gráfico. Base vezes altura dividido por 2. Você concorda comigo? Concordo ou discordo? Base do Concordo. triângulo. Altura que é 10 dividido por 2. Pronto, você matou a questão. Tá? Você mata a questão aí. 400 dividido por 2 dá 200 metros. Finaliza a questão. Que aí seria a resposta de letra A, né? Seria a resposta da letra A. Deslocamento realizado pela motocicleta, período de tempo em que ela é uniformemente acelerada. Daqui para cá. Isso mesmo. 200 metros. Beleza? Vamos lá. Estou cada vez mais me aproximando no que você quer. Porque assim, ó, é, eu prefiro fazer de forma escalar, sabe? Eu estou escalonando até chegar aonde você quer. Porque se eu for para onde você está, possa ser que você tenha problemas nas partes anteriores. Como, por exemplo, essa questão aqui, eu percebi que você não faria, né? Pelo que eu entendi aqui. Você não faria se estivesse sozinho. Você faria? Antes de eu te explicar? Não. Entendeu? Aí não adianta nada eu te explicar uma coisa lá na frente, lá na frente. Na verdade, até adiantaria, tá? Mas fica mais organizado se eu te explicar as coisas que você vai precisar para resolver essa questão daí, tá? Do lado da frente. Vou deixar claro. Vou chegar lá já. E aqui você vai ter. Sim, vamos lá. Então é o seguinte: agora a gente vai ver MRUV. Só que eu preciso que você lembre de algumas fórmulas. Que você se lembre de alguma forma. De algumas formas. No MRUV tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá lembrada das siglas, né? Tô. Pronto. Uniformemente variado. Beleza, Sofia. Agora eu quero saber se você também se lembra das fórmulas do MRUV. Quando você tem um movimento retilíneo ou uniformemente variado, a primeira característica que eu teria é o quê? Que a velocidade varia de forma uniforme. Velocidade varia. Primeira coisa.
velocidade varia. Outra coisa, que a aceleração, se a velocidade varia, agora a aceleração, ela vai ser o quê? Diferente de zero. Perfeito. Maravilha. Só que aí, um detalhe, tá? Um exemplo de movimento retilíneo uniformemente variado, gravidade, por exemplo. Ela puxa com aceleração de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa esse 10 metros por segundo ao quadrado? Pense assim, ó, que a minha velocidade vai variar 10 metros por segundo a cada segundo. É isso aqui que acontece. Um corpo caindo aqui, ó, queda livre. Tá caindo. Queda livre. A velocidade dele vai variar 10 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, cada segundo que passa, ele vai aumentar a sua velocidade em 10 metros por segundo. Passou um segundo, 10 metros por segundo. Passou 2 segundos, ele já vai estar 20 metros por segundo. Entendeu? Essa é a ideia. Passou 3 segundos, então ele já vai aumentando a sua velocidade 10 metros por segundo a cada segundo que passa. Essa é a ideia. Tá? É isso que significa MRUV, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. Perceba que a mudança é fixa. Por isso que tem essa palavra aqui, uniforme, que é a mudança. Ó, detalhe, mudança. A mudança é uniforme, é fixa. Mudança. Mas a velocidade muda. Só que de forma uniforme. Só para deixar claro. Então, o que é que acontece aqui? Aí você tem três equações. Eu não vou entrar muito no mérito dessas equações, porque eu vou aplicá-las mais nos exercícios. Só que eu preciso saber se você se lembra delas primeiro. Por exemplo, aqui, a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Tá lembrado dela? Sim. O sorvetão S, SO, V0T, mais AT ao quadrado dividido por 2. Opa, T ao quadrado. Esse carinha aqui é a equação horária do MRUV. MRUV, tá? Funções horárias do movimento. Essas duas aqui são as funções horárias do movimento. Função horária da velocidade e função horária do espaço, tá? Tá aí. Essa grandona que você se lembra também, pior que são fórmulas que você precisa realmente gravar, tá? Para fazer a prova. Não sei se o Aham. professor ele vai deixar as fórmulas no quadro, mas são fórmulas que você Não. precisa saber de cabeça. É, eu lembro. Beleza, muito bem, então, se você se lembra. Então, toda vez que você tiver questão, ó, uma dica mágica que eu vou passar para você. Toda vez que você tiver questão de MRU, anota essas duas fórmulas aqui, ó, de MRU. Toda vez que tem uma questão, anota já a fórmula que você vai usar. Aí você anota essa fórmula e anota essa fórmula daqui, ó. Pronto, você anota essas duas. MRU. Quando você trabalha em MRUV, anote. Por mais que você não use todas, mas anote, porque você vai precisar de uma delas, com certeza. Anote essas três fórmulas. Eu vou anotar a terceira agora, que é a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS. Você já sabe que ΔS é o espaço final menos o espaço inicial, né? Ó, em parênteses aqui, pelo amor de Deus, tá? Porque aqui tem 2A, SF menos S0. É a distância. Pode pensar como distância. Né? Você tem um ponto até o outro, é a distância. Distância em linha reta. Tem muito que a gente discutir nisso que não, tá? Posso até colocar aqui uma notinha, lembrando que ΔS é SF menos S0. Não tem problema não. Então você tem essas três fórmulas. Caiu questão disso? Já posso anotar essas três fórmulas e deixar aqui no canto, ó. Pô, vou precisar usar uma delas, pelo menos eu vou precisar usar. Isso é importante. Outra coisa interessante é que isso aqui, ó, é uma equação horária, ó. Como eu falei, é uma equação horária. É uma função. O t, lembra que eu falei que esse t faz a gente pensar no x em funções? E o s, f, s final, faz a gente pensar no y em funções? Lembra disso? Sim.
Se esse t aqui está ao quadrado, então agora você tem uma função do singular. Olhe bem, lá no MRU, o S em relação ao t, função do primeiro grau, reta. No MRUV, o SF em relação a t, função do segundo grau, parábola. Pelo amor de Deus, parábola. Não esqueça disso, tá? E aqui a gente tem a equação de Torricelli, né? Famosa equação de Torricelli. Show de bola, tá aí. As três formas. Pronto, vamos lá. A gente tem aqui essa questão. Faço questão de fazer essa questão aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Só um momento. Deixa eu ver. Tá entendendo tudo, Sofia? Tá legal aí? Tô. Tá. Vamos lá. Continuando, eu vou pegar essa questão aqui pra gente fazer, tá? Você já percebe que o θ ao quadrado, ó, vou te dar uma dica master, outra dica master. Θ ao quadrado, você já sabe que é mesmo v, né? Já não tem nem o que, não tem nem muita coisa que pensar aqui. Eu acabei de falar lá. Ação horária do movimento retilíneo uniformemente variado. Pô, o θ ao quadrado. É batata. Tem muita coisa para pensar, não. Eu nem precisei ler a questão, só ver a equação já percebi que é M e V. Ah, tá. Outra coisa importante, preciso deixar aqui anotado, é que nesse M e V, ó, é importante lembrar, a gente sabe que a velocidade aqui é a unidade da velocidade é metros por segundo, tá? O delta S a gente sabe que tem que ter metro, o delta T aqui está em segundo. E não que você não possa trabalhar com outras unidades, eu deixo isso bem claro. Não que você não possa trabalhar com outras unidades. Se você puder, trabalhe com essas unidades. Mas se não puder, como é o caso dessa questão que a gente vai fazer agora, beleza, tá? Não tem problema nenhum. A aceleração é metros por segundo ao quadrado, a unidade. Por que eu estou mostrando as unidades para você? Eu não sei se você vai fazer a prova aberta, mas se você fizer a prova aberta e não colocar a unidade, o professor pode colocar errado, tá? É importante colocar as unidades. Só que quando você, pô, esse aqui são os padrões, tá? Padrões, SI. Só que eu posso pegar a aceleração e trabalhar em quilômetros ao invés de metros, e ao invés de segundo, eu colocar hora, hora ao quadrado. Tá errado fazer essa unidade? Não, não tá errado, só está fora do padrão, mas não está errado usar isso aqui não, tá? Só que quando eu uso aceleração em quilômetros por hora ao quadrado, a minha velocidade precisa estar em quilômetros por hora. Eu não posso jogar na fórmula isso aqui em quilômetros por hora ao quadrado e jogar a velocidade em metros por segundo. Na mesma fórmula que eu estou dizendo, entendeu? Na mesma fórmula, eu não posso colocar a unidade aqui em quilômetro e aqui em metro, na mesma fórmula. Se eu coloco esse cara em quilômetro por hora ao quadrado, a minha velocidade tem que ter quilômetro por hora. Isso é importante. O delta T precisa estar em hora. Ó, não posso chegar aqui e pegar essa equação aqui, por exemplo, ó. Vamos supor, tá? Aí aqui eu coloquei quilômetro, aqui quilômetro por hora. Aqui quilômetro por hora. Aqui eu coloquei quilômetro por hora ao quadrado. Aí chego aqui e coloco segundo. Pô, tá errado. Olha a maluquice que eu fiz. Olha a confusão. Então aqui tem que estar em quê? Em hora também. Eu tenho que ser organizado com as minhas unidades. Eu não posso bagunçar tudo. Tá dentro do padrão fazer isso aqui? Não. Porém, tá errado? Também não. Não tá errado. Só está fora do padrão, mas não está errado. Detalhe. Às vezes as questões pedem fora do padrão, não tem problema nenhum. Dúvida sobre isso, Sofia? Isso aqui tá bem claro, né? Não, aham. Antes, é importante lembrar disso aqui, tá? Vamos lá, para fazer a questão agora, a gente tem o seguinte, ó.
Ele fala aqui que um objeto de massa m constante, a massa não muda, é isso que ele está querendo dizer. Move-se num movimento retilíneo uniformemente variado, unidimensional, tá? Descrito pela equação. Então, ele tem a equação aqui no meu x. Unidimensional, ele está querendo dizer que move-se em uma única direção. E ele usou x, ó, para ser o nosso s. Cuidado para não confundir, tá? É só que eu vou ter o tempo, posição inicial, posso ter posição final nesse ponto, se eu quiser. Ao invés do S, ele jogou X. Não tem problema. É só para dizer que o corpo está se movimentando no eixo X, ó. É só isso. No eixo X, o corpo está se movimentando. Mas esse carinha que está aqui, ó, é o S. Só isso. Aí ele disse que esse corpo aqui, que ele está em movimento, ele vai ser descrito por essa equação aqui, menos 3 mais 5t mais 2t ao quadrado. Toda vez, Sofia, toda vez que você vê esse tipo de equação assim, t ao quadrado, aí você já se liga, pô, isso aqui está parecido com qual equação lá de cima? A primeira, a segunda ou a terceira? Lembrando que é MRV, a questão já disse, então a gente já sabe. Não é novidade. Porque você vai comparar uma dessas equações com a equação de lá de baixo. É isso que você vai fazer. Aí eu perguntei, a equação lá de baixo está parecida. Eu vou anotar a equação aqui, tá? Ó. É essa equação aqui. Ela está parecida com a equação. Qual é a equação aqui? Daqui. Com a segunda. E justamente, é isso que eu quero que você pegue. Se ele te deu a equação desse jeito, aí você já, pô, olha, t ao quadrado, a única que tem ao quadrado, tem t ao quadrado é a segunda. Não tem para onde fugir. É a segunda equação que eu vou usar. Entendeu? Eu já estou te passando aqui a malícia, a maldade, para você pegar e saber quais equações você vai usar para fazer as questões. Ele te deu aqui que esse corpo está sendo descrito por essa equação, por segunda equação, que é o S, que é igual a seu vetão. Lembrando que, deixa eu ver aqui, é o quadrado sobre 2, né? Até o quadrado sobre 2. Beleza. Olha que interessante. Lembrando que nessa equação aqui é espaço final, aqui é espaço inicial, velocidade inicial, aceleração e tempo. Acho que é bem intuitivo as letrinhas, né? Não tem muito o que falar delas aqui não, né? Espaço inicial, ponto inicial, espaço, posso pegar qualquer espaço final para fazer a análise. Velocidade inicial, V0, velocidade inicial, tempo, beleza. Aí ele vai e continua, tal, em que x é a posição do objeto medida em quilômetros, ou seja, ele quer que você trabalhe com s e x em quilômetros. Ele está obrigando você a fazer um fora do padrão, não tem problema nenhum quanto a isso. E t é o tempo medido em horas, opa, também fora do padrão, não tem problema nenhum quanto a isso. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da aceleração a do objeto nesse movimento. O valor da aceleração a, né, que ele pede. Ele quer isso aqui, ó. O que é que você vai fazer com isso? Ó, veja bem. Essa equação tem que ser igual a essa. Onde o x é o s, o menos 3 é o espaço inicial. Olha que interessante, já está tudo bem na nossa cara. O S0 é menos 3 quilômetros, lembrem-se, está tudo em quilômetro e o tempo está em hora, não esqueça disso. Ó, está tudo já organizado. O V0 está colado com o tempo. Tempo sem estar elevado ao quadrado, tá? Sem estar elevado ao quadrado. Então, a sua velocidade inicial é 5. Você vai comparar só isso. 5 km por hora. O seu t ao quadrado está aqui, ó. A aceleração está dividida por 2, junta com o seu t ao quadrado. Pense comigo assim, ó. Isso aqui, né, obrigatoriamente tem que ser igual. A sobre 2t ao quadrado. Tem que ser igual. Que é essa parcela aqui, ó. Se são iguais, o que é que eu faço? Pô, esse t ao quadrado já é igual a t ao quadrado. Eu não quero saber deles, não. Quero saber do a. Passo 2 para o outro lado, você vai ficar 4. Dessa forma que está aqui. Lembrando que aqui é mais, viu?
Se aqui é mais, eu peguei mais também. Mais 2t ao quadrado, mais 2t ao quadrado. A sobre 2t ao quadrado. Pense comigo assim, ó. Vou até fazer melhor. Vou até fazer melhor. Se esse cara aqui precisa ser igual a esse, onde eu já sei que t ao quadrado é igual, ó, eu preciso que o 2 seja igual a sobre 2. Concorda comigo? Aqui é 2t ao quadrado. Lá está a aceleração sobre 2t ao quadrado. Então, 2 tem que ser igual a sobre 2. Concorda comigo? Sim. Então, a aceleração vai ser 4 metros por segundo ao quadrado positivo. É que o sinal está positivo. Acabou a questão. 4 km/h ao quadrado. Porque está todo mundo nessas unidades, eu preciso deixar assim. Então, letra E seria a resposta correta. Dúvida? Não. Beleza. Sofia, beleza, tranquilo. Ó, eu vou só tirar sua dúvida enquanto aquele IJ, você vai entender, bem tranquilo. Por exemplo, assim, eu vou te passar o exemplo e amanhã a gente continua, porque você falou que era 1 hora hoje, 1 hora terça e 1 hora quarta, foi? Foi sim? Seria divisão? Aham. Isso. Tá, então não vou me prolongar muito não, tá? Vou ter que continuar só amanhã. Mas deixa só para você lembrar uma coisa. Por exemplo, pense comigo esse corpo aqui sendo deslocado, ele foi atirado para cima de forma oblíqua, que é assim, ó, fazendo curva. Ele foi assim. A lei da física me permite quebrar essa velocidade em duas. Perceba que ao mesmo tempo que ela vai para cima, ela também vai para o lado. Só. Eu posso fazer isso na lei da física e eu vou explicar com mais detalhes, relaxa. Próxima aula você vai ver isso aqui com mais detalhes, só quero tirar sua dúvida. Porque ele está subindo e ao mesmo tempo está indo para a direita. Então eu vou ter uma velocidade, ó, no eixo Y e eu vou ter uma velocidade no eixo X. Eu chamar de VY e VX. Posso fazer, não tem problema nenhum. E eu posso separar essas duas velocidades, ia falar Beatriz. Sofia, posso separar essas duas velocidades. Ó, posso separar dessa forma. Eu separo o movimento de subida e o movimento indo para o lado direito. Só isso. Eu posso separar. Movimento só de subida e o movimento para o lado direito. E tratar de forma independente. Posso fazer isso também. Tratar de forma independente. Aí vamos supor que aqui esteja 20 km para cima por hora. Vou colocar em metros por segundo. E aqui esteja 30 metros por segundo. Ó, ele sobe 20 metros por segundo e vai para o lado direito 30 metros por segundo. Juntando os dois, isso acontece. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Tudo. Ó, o meu X eu vou chamar de I chapéu. O meu Y eu vou chamar de J chapéu. Como é que eu posso escrever essa velocidade agora? Velocidade total. Eu posso escrever, sempre começa com I, tá? 30i mais 20j. Chapéu. Percebeu a ideia? Essa é a ideia. Metros por segundo. É assim que a Aham. gente escreve na engenharia. Dúvida? 30i, ó, que é o meu x, Não. mais 20j, que é o meu y. É só isso. Era só isso que eu queria falar para, né, para você tirar sua dúvida em relação àquilo, mas amanhã eu vou entrar mais em detalhes, tá? Só para não prolongar. E você falou que era 1 hora e tal, para não ficar muito puxado. Eu acho que a gente ficou mais do que 1 hora até por hoje, né? Não foi? Vamos um pouquinho a mais. Beleza? Então até amanhã. Você tem alguma dúvida? Alguma coisa que você queira falar? Tá bom. Não. Tá, beleza. Então amanhã a gente se vê. Valeu Obrigada. e nada.